Olá, meus queridos e minhas queridas. Vamos hoje analisar a prova de 2014 do ENAD, né? E aqui eu vou discutir um pouco a respeito da questão 4, discursiva, que é sobre bioquímica. Então, nessa figura a gente enxerga a questão 4, né? Vamos ler junto, com bastante atenção, e vamos ver o que a gente tira dessa questão aí. Enzimas. Opa, falou em enzimas, a gente já sabe que é bioquímica, né? Vamos lá. São macromoléculas caracterizadas pela sua capacidade de catalisar reações biológicas. Catalisar, primeiro conceito importante que a gente tem que abordar aqui, o que é um catalisador, né? E aí eu vou lançar a definição que você já conhece de catalisador, né? O catalisador é qualquer composto que acelera uma reação química. Por que ele acelera essa reação química? Porque ele facilita, porque ele promove o encontro entre determinados reagentes, né? E aí, como ele promove esse encontro, como ele promove esse choque, precisa menos energia nesse sistema para que a reação aconteça. Ou seja, precisa de menos energia de ativação. O catalisador é um composto que acelera a reação química, justamente porque ele diminui a energia de ativação. E outra característica super importante do catalisador é que ele não é consumido nessa reação, né? Ou seja, ele é totalmente recuperado no final, tá? Essa é a definição de catalisador. Catalisador acelera uma reação química porque diminui a energia de ativação e não é consumido na reação química. Enzimas são catalisadores biológicos, tem uma exceção que ele vai falar daqui a pouquinho. Então vamos lá, enzimas são macromoléculas caracterizadas pela capacidade de catalisar reações biológicas. E aumentando a velocidade de uma reação em um fator de até 10 na 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zerinhos, mil, milhão, bilhão, trilhão. Então, 1 trilhão de vezes. Pensa quanto. Enfim, capaz de acelerar até 10 na 12 vezes quando comparado com a mesma reação não catalisada. Em sua grande maioria são proteínas. Aí a gente chama elas de enzimas, né? Enzimas são proteínas, tal. Com exceção de algumas moléculas de RNA. Cuidado com isso aqui, tá? Aqui temos uma controvérsia, porque tem gente que diz que existem enzimas de RNA que na verdade se chamam ribozimas, né? Ribozimas. Então, mas tá, tem uma. Se tu diz, tem atores que dizem que todas as enzimas são proteínas, e aí tem as ribozimas, mas isso aí é uma coisa de nomenclatura, tá? Tem gente que diz que as ribozimas elas mesmas são enzimas, enfim, não nos cabe aqui discutir o nome delas, nos cabe aqui entender o que elas são. Enzimas são macromoléculas caracterizadas pela sua capacidade de catalisar reações biológicas, aumentando a velocidade de reação até 10 a 12 vezes, quando comparado com a reação não catalisada. Em sua grande maioria, são proteínas, sendo formadas por diversas ligações peptídicas entre seus aminoácidos. Aqui começa a questão. O que é uma ligação peptídica? Tu não vai conseguir resolver essa questão se não souber o que é uma ligação peptídica. Aqui mostra a figurinha de um aminoácido para facilitar a tua vida e diz assim, ó, com base nas informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. Primeiro, represente a reação entre alanina, cuja cadeia lateral, cujo radical R é uma metila, e a fenilalanina, cujo radical R, cuja cadeia lateral é uma benzila, para fazer a formação de um peptídeo. Vamos lá? Alanina e fenilalanina. Então, vamos desenhar a estruturazinha de uma alanina. H3 mais um carbono, esse aqui é o carbono quiral, um radicalzinho R, que no caso da alanina é uma metila, CH3, o hidrogênio aqui para completar 4 ligações, e um ácido carboxílico, C-OH. Então, isso aqui é a alanina. Mais fenilalanina
NH3 mais carbono quiral. Aqui, uma benzila. Hidrogênio para completar 4 ligações. C dupla O, OH, que é o ácido carboxílico. Primeira coisa que tu tens que saber. Eu não sei se eles cobraram aqui, se tu não soubesse essa cadeia lateral aqui, eu não sei se eles descontaram pontos. Provavelmente sim, embora isso aqui foge um pouquinho da bioquímica, isso aqui a gente está falando mais de química orgânica, né? Mas são bem básicos, pelo menos. A gente espera que vocês formandos conheçam pelo menos os radicais mais, eu disse básicos, mais fundamentais, os radicais orgânicos mais fundamentais, os principais, né? Os mais comuns, pelo menos. Agora eu acertei a palavra. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber para resolver essa questão é como é que acontece a ligação entre dois aminoácidos para formar uma ligação peptídica. Sempre, a ligação entre dois aminoácidos, a ligação peptídica, envolve o radical ácido carboxílico de um aminoácido e o radical amina do outro aminoácido. Como é que acontece? Essa amina aqui, ela é capaz de perder um hidrogênio, ela é capaz de perder um próton, e esse ácido carboxílico vai perder um hidroxilo. Aí fica fácil prever como é que vai terminar essa reação, né? Essa é uma reação de condensação, portanto, ela é perfeitamente irreversível, e aí que a gente vai ter como resultado isso aqui, ó. Esse aqui é o carbono do primeiro aminoácido, né? Aqui a gente tem a metila, CH3, NH3, mais o hidrogênio para completar 4 ligações, carbono dupla O. E aí o que acontece é que perdeu a hidroxila e esse carbono vai se ligar direto a este nitrogênio. NH. Se tiver protonado desse jeito, se perder 2 hidrogênios, um deles vai ficar por aí à disposição, ele pode ser captado por um FAD, por um NAD, ou pode ficar meio que à disposição mesmo, não há problema. Ele não nos interessa agora, tá? De verdade, tá? Ele não nos interessa agora. E então, esse aqui é a amida, né, que sobrou dessa amina aqui. E aí a gente tem, então, o carbono da segunda cadeia lateral, que está com uma benzila, uma fenilalanina, C dupla O, OH. Pronto, está aqui. Esta é a ligação peptídica, que envolve sempre o resíduo de ácido carboxílico de um aminoácido com o resíduo de amina, ou seja, a amida de um outro aminoácido. Ok? Represente a reação. Ele não pediu para mostrar, sempre toma cuidado na leitura, tá? Ele não pediu para mostrar simplesmente a estrutura da ligação peptídica, ele pediu a reação inteira. Então, tu vais colocar os reagentes, que são os 2 aminoácidos, tu vais colocar o indicativo da reação, que é uma reação reversível. Por que é uma reação reversível? Porque é uma condensação. Aliás, eu esqueci um negócio aqui que tu ia estar frito se tu esquecesse, ó, H2O como resíduo. O hidrogênio, a hidroxila se combina com o hidrogênio formando uma moléculazinha de água. Então, é uma reação de condensação, porque ela libera uma molécula de água como subproduto, e toda a reação de condensação é reversível, né? A reação inversa da condensação a gente chama de quê, gente? Hidrólise, porque essa molécula de água, ela se dissocia em H+, mais OH-, e eles vão atacar essa ligação, vão quebrar essa ligação aqui, formando de volta 2 aminoácidos, né? Então, a reação nesse sentido aqui é uma reação de condensação, e nesse outro sentido, no sentido inverso, é uma reação de hidrólise. Guarda isso, tu pode precisar, tá? Condensação e hidrólise são reações inversas e reversíveis. Muito bem. Então, plenamente respondida a perguntinha A. Vamos ver a perguntinha
ver o que ela diz, eu vou até colocar numa tela limpa para a gente ter um pouquinho mais de área de trabalho. Explique os efeitos observados com a elevação da temperatura na atividade catalítica enzimática, desde valores brandos até temperaturas consideravelmente elevadas. Então, vamos lá. Aqui a gente parte da química fundamental, né, da química básica. De uma maneira geral, quando a gente aquece a temperatura de um sistema, o que acontece? Aumenta o grau de vibração das moléculas, né? Elas se chocam com mais intensidade, se chocam mais vezes por unidade de tempo, né? Isso favorece as reações químicas, portanto, elas acontecem com maior velocidade. Quanto mais a gente aquece dentro de padrões, né? Desde que a gente não quebre a estrutura química dessas moléculas, quanto mais a gente aquece a temperatura, mais aumenta a velocidade da reação. Isso é uma regra muito geral na química. Nas proteínas não é diferente, né? Só que aqui ele está dizendo não cite, ele está dizendo assim, ó, explique. Então, a gente precisa dar uma explicação bem mais completa. Daí a gente vai começar assim, ó, o que é uma enzima? Ah, a enzima é uma proteína catalisadora. Fantástico. Né? E o que é uma proteína mesmo? Proteína é um filamento formado por aminoácidos, aqui é um aminoácido. Então, um filamento formado por aminoácidos que se enovela. Pronto. Né? Então, aqui a gente tem um novelinho, um filamento, um cordãozinho de aminoácidos, às vezes tem mais de um filamento, né? Tanto faz. O fato é que as enzimas, assim como qualquer proteína, elas têm uma flexibilidade, né? Elas são capazes, vamos dizer assim, de se deformar. Ó, percebeu? Eu representei aqui uma deformação aqui. Né? E ela volta para a sua conformação inicial, ou seja, ela fica indo e voltando. Em bioquímica, a gente chama isso aqui de ressonância. A ressonância tem várias interpretações, né? Quando a gente fala ressonância de uma proteína, a gente está falando desse movimento que a proteína faz normalmente, dessa flexibilidade que a proteína tem. Para o caso de enzimas, essa ressonância ela é muito importante, por causa que ela que favorece justamente o encontro. Aqui tem o sítio ativo A, onde vai se ligar o composto A, aqui tem o sítio ativo B, onde vai se ligar o composto B. Na hora que ela se deforma assim, ela favorece o encontro do composto A com o encontro B, com o composto B. Isso favorece a reação química entre eles, né? Isso é assim que ela catalisa a reação química. Então, esse movimento de ressonância da enzima é o que permite que ela desempenhe a atividade dela. Onde é que entra a temperatura nessa história agora? Ficou fácil, né? Quanto maior a temperatura, maior a estado de vibração das moléculas. Quanto mais rápido esse movimento de ressonância, portanto, mais rápida é a ação enzimática. Né? Ela abre e fecha, entre aspas, mais vezes por segundo. E aí ela catalisa um número maior de reações químicas. Ponto final, né? Não, ponto final não, tem mais coisas ainda para falar. O fato é que a gente já entendeu por que uma reação química mediada por uma enzima acelera com o aumento de temperatura. Mas tem mais alguns detalhes importantíssimos que a gente não pode esquecer. Primeiro detalhe é o limite da coisa, né? Essa ressonância da proteína, essa movimentação da proteína, ela aumenta com o aumento da temperatura. Só que tudo tem um limite, né? Temperaturas elevadas demais, e isso a gente viu na análise da prova de 2017, temperaturas elevadas demais podem romper ligações estruturais dessa proteína. Que tipo de ligações? Ligações de sulfeto, por exemplo, né? Aqui a gente tem o filamento da proteína, aqui a gente tem outra parte desse filamento, ou pode ser outro filamento e tal, e aqui a gente pode ter uma ligação de sulfeto. Ele vai desaparecer, sempre me sacanagem. Enfim, e aqui a gente pode ter uma ligação de sulfeto, ou seja, dois resíduos de cisteína, que tem como cadeia lateral um grupinho tiol, que vão fazer a ligação entre eles dois. É uma ligação covalente. Essa agitação, se ela for grande demais, se tiver energia cinética demais, ela pode romper essa ligação de sulfeto. E aí o que vai acontecer com a proteína? Ela vai se desnaturar.
Pergunto a vocês, se eu devolver a proteína à temperatura inicial, será que essa reação de sulfeto, que agora virou, não é mais de sulfeto, agora são dois tialzinhos que tem ali, será que essa reação, essa ligação química vai estabelecer? Muito, muito, muito provavelmente não. Por quê? Porque a proteína se deformou demais e é pouco provável que esse camarada encontre aquele outro camarada exatamente na mesma posição. Pode ser que ele forme ligações aleatórias, então a proteína vai assumir um enovelamento totalmente errado. E não vai ser funcional, porque a forma dela não vai ser adequada para catalisar aquela reação química. Né? Então tem uma coisa que é extremamente importante quando a gente fala de temperatura em relação às enzimas. Quando aumenta a temperatura, aumenta a atividade enzimática. Até aí tudo bem. Até o momento que algumas ligações da proteína elas podem se romper. Normalmente as mais sensíveis são as de sulfeto, né? Claro que ligações de hidrogênio também podem ser comprometidas e tal. No momento que essas ligações são quebradas, ela se deforma de maneira irreversível. Ela se desnatura de maneira irreversível. Olha o termo importantíssimo dessa questão aqui, desnaturação. Naturação. Desnaturação é quando uma proteína, não interessa se é uma enzima ou qualquer outra proteína, ela perde a sua conformação nativa, a sua conformação funcional. Em alguns casos, a desnaturação é reversível, isso acontece muito com temperatura, perdão, eu falei bobagem, isso acontece muito com pH, né? Normalmente a desnaturação por pH é reversível, dentro de determinados limites, claro, mas quando a gente fala de desnaturação por temperatura, ela é quase, quase sempre irreversível, a gente considera que praticamente sim, ela é irreversível, tá? Então, a gente viu duas coisas até que faltam um detalhezinho ainda. O que a gente já viu até aqui? A gente viu o quê? Aumento da temperatura, aumenta a ressonância da proteína, assim como aumenta a vibração de qualquer molécula dentro de uma solução, aumentando a velocidade da reação química. Segundo ponto, a gente viu que temperaturas excedentes, acima de uma determinada temperatura, isso pode causar rompimento de determinadas ligações dentro da proteína, ligações covalentes, causando uma desnaturação permanente, uma desnaturação irreversível dessa proteína, dessa enzima. Para fechar a questão, para fazer ela bem completinha mesmo, para colocar tudo que eles podem pedir nessa questão, vamos fazer um gráfico, né? Um gráfico de velocidade da ação enzimática em função da temperatura, né? A 0 graus, qualquer enzima, a velocidade dela vai ser praticamente zero, porque elas operam em solução aquosa. Se está tudo congelado, ela não tem atividade. A gente não considera que é zero, né? Porque vai saber. Enfim, mas ela é muito, muito, muito baixa, ela é próxima de zero. À medida que aumenta a temperatura, vai aumentando esse risco aqui. Então, vou até limpar minha tela aqui e vamos fazer esse gráfico, né? Para deixar a questão bem respondidinha, para falar tudo que precisa. A 0 graus, a atividade de uma enzima qualquer, ela é muito próxima de zero, tá? Não se considera que seja zero por uma questão de definição, tá? Mas vamos dizer, porque, claro, a maior parte das enzimas atua em ambiente aquoso, está tudo congelado, ela não vai funcionar. Mas se a gente conseguir manter ela em um ambiente abaixo de 0 graus, mesmo que não congele a água, aí ela vai ter alguma ação enzimática. Então, vamos dizer que a 0 graus, a atividade é muito próxima de zero. Não zero, mas muito próxima. E aí aumenta a temperatura. Oh, aqui vai desaparecer. E aí, à medida que vai aumentando a temperatura, acontece que vai aumentando a velocidade da ação enzimática. Note que isso não é uma linha reta, é uma curva, né? Porque é uma relação exponencial. Michaelis e Menten descreveram que a ação enzimática dobra, aproximadamente, dobra ou até triplica a cada 10 graus que a gente aumenta a temperatura. Então, se a 0 graus a ação enzimática era o quê? Como é que é? Então, aqui é a velocidade, a gente pode medir isso aqui em mols
por segundo, e aqui a gente tem a temperatura, que a gente pode medir isso em graus Celsius. Então, se a 0 graus a velocidade é 1, a 10 graus a velocidade vai ser 2. A 20 graus a velocidade vai ser 3, não, a velocidade vai ser 4. A 30 graus a velocidade vai ser 8, né? A 40 graus, a velocidade vai ser 16. Olha só como está subindo essa curva aqui exponencial, né? É uma curva exponencial. Aí, muitas enzimas, tá? Eu diria até que a maioria das enzimas, elas desnaturam a do que 40 graus, tá? A maior parte das enzimas, elas são feitas para funcionar abaixo de 40 graus Celsius, né? Passa dessa temperatura, muitas enzimas de muitos seres vivos começam a desnaturar. Existem bactérias chamadas termófilas, que são exceção, elas vivem a temperaturas de até 110, 115 graus Celsius no fundo de oceanos, a grandes pressões, perto de atividade vulcânica, tá? Mas isso é exceção, tá? A maioria das proteínas, elas funcionam perto de uma temperatura, até uma temperatura de 40 graus. A partir disso, o que vai acontecer? Elas começam a desnaturar, né? E à medida que elas desnaturam, elas vão perdendo atividade. E aí a atividade vai ficar zerada, ela vai perder totalmente a atividade quando todas as enzimas, quando elas forem desnaturadas. Ok? Então, com isso, a gente respondeu bem, a gente respondeu completamente a alternativa a questão B. Explique os efeitos observados na relação da temperatura. Primeiro, ele aumenta a ressonância da proteína, aumenta a vibração das moléculas, isso facilita, acelera a reação química. Segundo, a partir de uma determinada temperatura, a proteína ela pode desnaturar, ela pode romper determinadas ligações covalentes que são importantes para a estrutura dela. Perdeu a estrutura, perdeu a forma, perde a atividade vai para zero. E C, vamos até limpar a tela, descreva os principais fatores que afetam a velocidade de uma reação química genérica. Ele disse reação química catalisada por uma enzima? Não. Ele disse reação química genérica. Então, ele vai muito além, né, desses fatores que a gente colocou aqui. Antes de falar dessa genérica, vamos falar de uma enzima, né, da ação enzimática. Depois a gente volta para a questão C, tá? Tem 3 fatores que são os clássicos fatores que alteram a ação enzimática. Um deles a gente já conhece, né, que é a temperatura. Temperatura aumenta. Como é que aumenta a ação da velocidade enzimática em função da temperatura? Quanto maior a temperatura, maior a ação enzimática, até um determinado momento que a proteína desnatura e aí a atividade cai para zero. Segundo fator que interfere na ação enzimática é o pH. Porque o pH, por causa que a proteína é um filamento de aminoácidos enovelados. Por que ele é enovelado? Porque ele tem cargas positivas e negativas que se atraem, que vão fazer com que ela se enovele, né? Então, essas cargas positivas e negativas fazem com que ela tenha a forma que ela tem que ter. Se a gente altera o pH dessa solução, o que vai acontecer? O excesso de cargas positivas de um pH ácido ou o excesso de cargas negativas de um pH alcalino vão competir com essas cargas aqui e a proteína vai se desnaturar. Ela vai modificar a sua forma, portanto, vai modificar a sua ação, vai perder parte dessa ação. Então, o que acontece? Preste atenção no gráfico de velocidade da ação enzimática em mols por segundo em função do pH. Cada proteína tem o seu pH ótimo, em que ela atinge a sua velocidade máxima, ela atinge a sua conformação perfeita. Se a gente subir esse pH, ou seja, se a gente colocar uma base nessa solução, o que vai acontecer é, à medida que a gente sobe, a atividade desce. À medida que a gente
diminui o pH a partir do pH ótimo, também acontece a mesma coisa. Como a conformação perfeita dela está nesse pH aqui, se a gente altera para um pH ácido, ela também vai perder a atividade enzimática, né? Então, a gente tem uma curva muito parecida com essa daqui, da velocidade em função do pH. Diferente da temperatura, o pH normalmente causa uma desnaturação reversível. Ou seja, se a gente desloca o pH de uma solução para um pouco mais alcalino ou um pouco mais ácido, ela vai sofrer uma deformação amena, vai perder a atividade, mas se a gente volta para o pH inicial, ela normalmente recupera. Isso é claro, dentro de uma determinada margem, né? Se se o pH for muito extremo, tanto faz se é pH ácido ou alcalino, o que vai acontecer? Ligações covalentes vão ser rompidas. E aí, na hora que rompe uma ligação covalente, esquece, não tem mais como recuperar a atividade enzimática, tá? Então, olha só, o pH interfere na reação química, por quê? Porque interfere na dinâmica de cargas da proteína, que faz com que ela tenha um enovelamento correto dela. Dentro de uma determinada margem, essa deformação ela é reversível, em extremos ela é irreversível. Note que cada enzima, isso aqui é super importante, tem o seu pH ótimo de funcionamento, né? Algumas funcionam muito bem no pH 7, enzimas no nosso estômago funcionam no pH ácido, perto de 2, algumas enzimas funcionam no pH alcalino, tanto faz, então cada proteína tem o seu pH ótimo. Se a gente se afasta desse pH, ela perde gradativamente a ação enzimática. Então, primeira, fator físico-químico que interfere muito na ação enzimática, temperatura, pH, e o terceiro fator físico-químico é a concentração do substrato, que é aquele composto sobre o qual a enzima é feita para agir, né? Quanto maior a concentração de substrato, menos tempo a enzima leva para encontrar esse substrato e catalisar a reação química. Portanto, quanto maior a concentração do substrato, maior a velocidade enzimática. A curva de velocidade em função da concentração de substrato, ela tem uma característica bem interessante, ó. Então, ó, velocidade mols por segundo em função da concentração de substrato. Se o substrato é zero, a atividade é zero, ela não tem que fazer, né? À medida que aumenta o substrato, à medida que aumenta a concentração de substrato, a velocidade enzimática aumenta, e aí é de uma forma mais linear, é quase retilínea mesmo, tá? Até o momento em que a enzima atinge a velocidade máxima que ela pode catalisar, né, de mols por segundo. Ela trabalha aquilo ali, a velocidade máxima, aí não interessa se tem mais substrato do que aquilo. Aí, se tu continuar aumentando a concentração de substrato, a enzima não vai sofrer nenhuma alteração. Pronto, a gente diz que aqui ela encontra essa concentração que ela tem a velocidade máxima. Isso aqui a gente chama de ponto de saturação. A propósito, a temperatura que ela atinge a velocidade máxima é a temperatura ótima, o pH que atinge a velocidade máxima é o pH ótimo, a concentração de substrato, que é o máximo que ela pode agir, é o ponto onde ela fica saturada, né? Ou seja, a gente chama isso de ponto de concentração de saturação da enzima. Certo? Então, esses são os 3 fatores que interferem na ação enzimática, os 3 principais, os clássicos que todo mundo fala, são sempre eles que o pessoal pede. Mas aqui ele pediu uma reação genérica. Então, como a minha área não é muito química, eu fui lá na discussão da prova mesmo, fui lá ver o que eles pedem, né, para fazer uma análise um pouco mais completa. E aí a gente tem essa imagem aqui, ó. Né? O estudante deve citar os seguintes fatores: concentração de reagentes, que é relativamente semelhante à concentração do substrato, né? O substrato é o reagente lá que participa da enzima. Superfície de contato, esse daqui a gente não costuma falar na bioquímica, né? Mas é evidente, quanto mais superfície de contato entre 2 compostos, especialmente compostos grandes, mais fácil o contato, mais fácil as reações. A temperatura, né? A gente já falou isso várias vezes hoje, aumenta o nível de vibração das moléculas e a presença de um catalisador que acelera a reação química.
porque diminui a energia de ativação e não é consumido no final. Beleza, gente? Aí está uma análise bem completa dessa questão discursiva 4 da prova de 2014, né, do ENAD. Valeu, gente. Abraço.